Olá amigos, estamos de volta a Berlim. A última vez que estivemos aqui foi em 2020. É uma cidade que a gente gosta muito. Decidimos então fazer um roteiro avançado, fugindo um pouquinho do óbvio. Não que o óbvio seja ruim, né? É realmente um lugar muito interessante, é sempre bom fazer o óbvio. Mas dessa vez a gente quis expandir um pouquinho e conhecer outros lugares da cidade. E você vem com a gente conhecer estes outros lugares de Berlim e conhecer um pouco de suas histórias. Vamos lá? Chegamos em Berlim. O que se passou aqui em Berlim é muito semelhante com o que aconteceu com Lisboa, Atenas, Valência, né, e outras cidades, né? Foi um momento de efervescência de uma cultura mais pop, né, música techno, né, mais ligada mesmo a esse mundo mais jovem, ao som da nova tecnologia, do mundo que se abria, por exemplo, após a queda do Muro de Berlim. Então você vai surgir aqui uma série de casas, né, de música techno, e tem uma que é interessante, se chama Berghain. Ela fica em um prédio que abrigava uma antiga usina elétrica. Se você gosta de série, né, a minissérie Cleo da Netflix vai mostrar um personagem que é muito a cara, né, disso que eu tô falando, né, e aí ambienta nesse momento mesmo de abertura do Muro de Berlim e essa cultura musical techno. Então vale a pena vocês assistirem esse seriado e pensar nisso que eu tô falando aqui pra vocês agora. Este é um bairro que fica a sul e a sudeste da cidade de Berlim. É pra cá que os turcos vieram para a reconstrução da cidade. Na última década começou a receber uma série de bares descolados, galerias de arte, pinturas em murais, né, grafites, enfim. A parte norte, mais próxima ao rio Spree, é onde fica a área residencial. E a parte sul, próxima a Cottbusser Tor, é onde fica então essa parte mais cheia de galerias de arte, mais descoladona, né? Enfim, vale a pena você dedicar uma manhã, uma tarde, ou quem sabe esticar até a noite para conhecer melhor esse bairro. É uma rede de fast food muito conhecida aqui na cidade, e essa é a primeira loja. Ela fica aqui no bairro Kreuzberg. O Currywurst, para quem não conhece, é uma comida fast food, né? É uma espécie de salsichão com molho, com curry, né? Alguns bem apimentados, e servido com batata frita. Inclusive a gente tem um vídeo super engraçado a gente experimentando lá em Dresden. A gente vai deixar o link aqui do vídeo na descrição. Vale a pena experimentar, e aqui é um lugar interessante para você comer. Por ter sido uma das capitais mais baratas da Europa nos anos 1990 e início do século XXI, Berlim vai atrair uma série de estrangeiros para cá. Nessa leva vem muitos artistas que vão fazer da cidade, né, uma cidade
multicultural. Há uma diversidade de galerias de arte, arte de rua, enfim. Berlim é uma cidade aberta, né? Uma cidade não tipicamente alemã, mas uma cidade do mundo, né? A gente pode comparar com Nova York, por exemplo, né? Que não é uma cidade tipicamente dos Estados Unidos, mas uma cidade cosmopolita. E Berlim tem esse espírito. Uma cidade multicultural, e isso se revela também na culinária. Além dos pratos tradicionais, né, que levam muita carne de porco, batata, ganso assado, né, o tradicional fast food, o currywurst, né, que é aquela salsicha com molho apimentado. Aqui também você vai encontrar comida de todas as partes do mundo, quer dizer, todas é um pouco de exagero, mas de muitas partes. Então você tem comida mexicana, indiana, comida chinesa, japonesa, comida vietnamita e em alguns casos a gente encontra até alguma coisa de comida brasileira. Enfim, venha pra cá e viaje, né, no mundo por meio dos pratos que você vai encontrar aqui na cidade. E no bairro boêmio de Kreuzberg, você encontra um refúgio verde, no alto de uma pequena colina, o Parque Vitória, que foi aberto em 1894. Kreuzberg é de fato um bairro muito interessante, né? Para quem curte arte de rua, grafite, aqui é uma espécie de galeria a céu aberto, né? Mas atentem, o grafite não é exatamente permitido, né, aqui em Berlim, mas algumas donos de imóveis não se importam, né, que tem ali o grafite. Aqui atrás de mim, por exemplo, nós temos uma obra dos irmãos brasileiros, né, os Gêmeos, então tem um grafite deles. Há outros artistas grafiteiros internacionais que também fizeram daqui, né, suas telas, como por exemplo o artista italiano Blue, com várias grafites em vários espaços. Acontece que ele mesmo apagou muitos dos seus grafites por conta da gentrificação da cidade, dessa parte, né, da especulação imobiliária, que ia tirando esse caráter, né, mais popular, vamos assim dizer, da região. De toda forma, é só você ir caminhando e você vai encontrando grafites diversos, né, grandes, pequenos, de artistas conhecidos, outros nem tanto. Enfim, é andar, caminhar e apreciar essa arte que é grátis. Que chamam muita atenção aqui andando pela cidade, né, são esses canos rosa. Mas para que serve esse monte de cano espalhado pela cidade? Berlim foi construída sobre uma área pantanosa, né? Então, quando tem alguma construção, né, começa logo a sair muita água do terreno, do solo. E esses canos então são para drenagem, para levar essa água então para o rio ou para algum canal próximo da obra, né? Como aqui tem muita obra o tempo todo, você vai ver muito desses canos pela cidade.
localizado o aeroporto Tempelhof, que nós também vamos conhecer.